pânico geral na campanha do Bolsonaro, porque até os banqueiros assinaram o manifesto contra o Bolsonaro. E você sabe o que isso significa? Menos dinheiro para doações. Por isso que Ciro Nogueira e os lorpas bolsonaristas ficaram desesperados. Começaram a falar que os banqueiros estão contra Bolsonaro porque Bolsonaro criou o Pix e isso está prejudicando os bancos. Mentira deslavada. E se ontem nós falamos, o mercado está para abandonar Bolsonaro, se havia essa dúvida, hoje é a confirmação. O mercado abandonou de vez Bolsonaro. E só por isso já vale o seu like. Se você gosta dessa notícia, vale o seu like. Então clica aí no botão de gostei e deixa a sua risada para o Bolsonaro, para o Ciro Nogueira, para todos os aloprados bolsonaristas, porque vale demais a risada no comentário, e também deixe o seu like. E o que aconteceu, pessoal? Isso é um movimento muito forte do mercado contra o Bolsonaro. Ontem, inclusive, eu fiz um vídeo falando assim, o mercado abandonou o Bolsonaro. Se não abandonou, tá em vias de abandonar. Porque já havia um certo tempo vindo na imprensa, na Folha de São Paulo, na Veja, notícias de grandes empresários reclamando do governo Bolsonaro, ou melhor dizendo, não diretamente, mas falando o seguinte, olha, o ano que vem, o principal desafio para o novo presidente será resgatar as instituições e a credibilidade institucional brasileira. Porque nós tivemos um período muito forte de destruição. E se alguém está falando isso, que o desafio é resgatar as instituições, não vai ser Bolsonaro que vai fazer. Ou seja, é um manifesto contra Bolsonaro, como eu já fiz, eu já deixei tudo explicado, vou deixar o link aqui no card. E aí, a Faculdade de Direito da USP, conhecida como Faculdade do Largo São Francisco, em São Paulo, vai ler no próximo dia 11 de agosto um manifesto assinado por mais de 300 personalidades. Entre elas, banqueiros e grandes empresários, um manifesto como se fosse uma nova carta aos brasileiros. Não uma carta aos brasileiros do Lula, mas uma carta aos brasileiros lá do final dos anos 70, início dos anos 80. Uma carta de pacificação e principalmente uma carta de defesa à democracia, mas também às instituições republicanas. E essa carta é assinada por banqueiros. É uma carta diretamente contra o Bolsonaro, óbvio, porque ele é um grande destruidor. Mas não é só isso, pessoal. A situação não para por aí. Porque o Lula, ele é um cara de sorte. A gente não pode negar a sorte do Lula. Para chegar a ser presidente da República, você precisa ter um pouco de sorte. E aí o que aconteceu? O Lula teve a sorte do Glenn Greenwald ter casado com o David Miranda e ter divulgado aquela história toda da Operação Vaza Jato, que acabou favorecendo o julgamento do Lula, que trouxe de volta os direitos políticos dele, e ele também teve sorte porque na Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, né, quem trouxe de São Paulo, quem virou o presidente da Fiesp é o Josué Gomes. Quem que é o Josué Gomes? É o filho do Alencar, que foi o vice do Lula. Olha só a sorte que o Lula teve. Então a Fiesp, que foi muito hostil ao governo Lula, ao governo Dilma em 2016, agora tem um aliado do Lula como presidente. E a Fiesp, junto com a Febraban, que é a Federação dos Bancos, também vai assinar o manifesto contrário ao Bolsonaro. Obviamente, é muita notícia ruim para o Bolsonaro. E eu sei que você está se perguntando por que eles estão contra o Bolsonaro. E agora eu vou explicar tudo e depois os impactos. Mas antes você tem que se inscrever, então se inscreva agora. Como eu falei no meu vídeo de ontem, pessoal, o Bolsonaro, ele não é alguém que tolera o capitalismo. Ah, mas ele é um liberal. Não, o Bolsonaro não é um liberal. Ele é alguém de extrema direita, mas ele é incompatível com o capitalismo. Mas isso não coloca o Bolsonaro como sendo um grande revolucionário, igual o Che Guevara, ou quem quer você. Ele não é alguém comunista. Não, não é isso. O Bolsonaro, ele tem uma visão de mundo, uma visão de Brasil, que é uma visão sem as instituições. O formato que o Bolsonaro preza de liberdade total, sem o Estado, e ele falou isso na convenção partidária do PL, que eu já fiz um vídeo, eu fiz um comentário, vou deixar um link aqui no card. Ele fala assim, o Estado não pode atrapalhar o empreendedor. Então ele quer retirar as instituições para promover a liberdade total, que é Rio das Pedras. O que é a liberdade em Rio das Pedras? Você não tem Estado lá, você não tem regras, você não tem lei. Quem que faz ali, já que não há o Estado? A milícia, os mais fortes. Isso é o que o Bolsonaro quer fazer. E ele possui uma motivação do passado, pessoal. Do passado. Porque se nós voltarmos lá para a infância do Bolsonaro, em Eldorado Paulista, lá no Vale do Ribeira, o pai do Bolsonaro, ele era protético. Quem que é protético? É o profissional que faz próteses de dente. Só que naquela época, além de protético, mesmo sem registro, o pai do Bolsonaro, ele atuava como dentista, de modo ilegal. E isso, claro, ajudava a família do Bolsonaro a ter uma renda um pouco maior.
Em um determinado dia, chegou a fiscalização do Estado e proibiu o pai do Bolsonaro de ser dentista. Claro, ele não tinha registro, ele não era informado. E isso atrapalhou os rendimentos familiares do Bolsonaro e a própria família do Bolsonaro. Por isso que ele fala, olha, o Estado não tem que atrapalhar o empreendedor, nós temos que ter a liberdade total. Liberdade total até para o pai dele atuar como dentista, mesmo não sendo. Essa é a liberdade do Bolsonaro. Existe um trauma de infância relacionado a esse aspecto do Bolsonaro para retirar o Estado. Só que quando você retira as instituições, quando você começa a fazer a deterioração institucional, você provoca instabilidade no próprio capitalismo. E é por isso que os mercados e os empresários, os banqueiros não querem mais o Bolsonaro, porque isso atrapalha o bom fluxo do capital. E aí eles fazem esse manifesto contra o Bolsonaro e o resultado disso é a redução das doações da campanha. Você estava sabendo disso? Se inscreva no canal porque isso tudo vale a sua inscrição e também o seu like. Outro ponto que é muito importante agora nós entendermos é justamente as doações da campanha do Bolsonaro. A campanha do Bolsonaro é uma campanha muito cara, porque não somente a campanha do Bolsonaro, mas nós temos a campanha dos deputados federais também. E o Bolsonaro e o PL vai precisar aproximadamente mais 400 milhões de reais, além dos fundos que ele já possui legalmente. A forma de conseguir isso seria com doações de campanha. Mas o Bolsonaro, ele não se empenha direito, ele não consegue conversar com os empresários, e o discurso que tem sido falado para o Bolsonaro fazer, ele não faz. Que é um discurso para não atacar as instituições, para não atacar o STF, porque além de não trazer votos para o Bolsonaro, como já foi visto e mensurado pela própria campanha do Bolsonaro, isso afasta os empresários, ou seja, afasta as doações, reduz o dinheiro da campanha do Bolsonaro, e sem dinheiro não faz campanha. E piora tudo porque o objetivo do Costa Neto não é eleger o Bolsonaro, mas sim formar uma bancada grande. E o Valdemar Costa Neto, vendo o dinheiro minguar, não vai colocar dinheiro na campanha do Bolsonaro, mas sim na campanha dos deputados, esvaziando ainda mais e deteriorando ainda mais a campanha do Bolsonaro. É um cenário devastador para a campanha do Bolsonaro. Por isso que eles estão em um total pânico, pessoal, porque é pra dar. Porque quem vai dar dinheiro para a campanha do Bolsonaro se empresários e banqueiros não estão propensos a isso? Ninguém. Absolutamente ninguém. E aí começa uma nova narrativa da perseguição vinda do Ciro Nogueira e dos aloprados bolsonaristas. E é, se você tá aqui com 7 minutos e 25, você tem que se inscrever. Então se inscreva. O Ciro Nogueira e aí Carla Zambelli, o pessoal, começou a falar que o Bolsonaro está sendo perseguido pelos bancos porque ele retirou dinheiro dos bancos. Ele retirou dinheiro dos bancos por causa do Pix. E o Pix provocou um prejuízo imenso. E pelo fato do Bolsonaro ter tornado o Banco Central independente, que agora os bancos podem reclamar. Ciro Nogueira virou um aloprado, né? O Ciro Nogueira, ele já tava meio assim desde quando ele demitiu a Denise Rocha. Denise Rocha é furacão da CPI que participou da Fazenda. A melhor edição de todas da Fazenda, que ela teve ali uma guerra de silicone com a André Surak, um momento maravilhoso da televisão brasileira. Agora, Ciro Nogueira, Carla Zambelli, acho que a Carla Zambelli é aloprado o suficiente para que... Agora, você acha mesmo que alguém vai cair nesse papinho? Os lucros dos 4 maiores bancos brasileiros no primeiro trimestre foram os maiores da história, já com o Pix. Para de conversa mole, Ciro Nogueira, não é perseguição alguma. Fora que o Pix, ao contrário do que os bolsonaristas estão propagando nas redes sociais, beneficiou os bancos, porque novos produtos puderam ser ofertados pelos bancos via Pix. Então acabou, não tem essa história nenhuma, não há história nenhuma. O que o Ciro Nogueira está começando a tentar fazer é mobilizar a população para resgatar aquele espírito de 2018. Nós somos todos com Bolsonaro, vamos juntos com o presidente contra tudo e contra todos, contra até os poderosos da Rede Globo, agora até contra os banqueiros. Então você, bolsonarista, faça a sua doação para a campanha do Bolsonaro, ajude o Bolsonaro com a sua contribuição. E aí pode ser que venha o discurso milagreiro, milagroso da Michelle, que não está participando da campanha. Por que não está participando? Ela participou na convenção, mas ontem ela tinha que participar, não participou, faltou de um evento importante. Já fiz vídeo, o link tá aqui no card. E aí pode até falar do evento, aquele evento bíblico. Não, a mulher veio e colocou 2 moedinhas de prata, mas era tudo o que ela poderia. Ela doou a Deus e Bolsonaro é enviado por Deus, então você tem também que doar ao Bolsonaro. Pode ser que eles estejam preparando esse tipo de discurso. Já que as doações vão minguar dos empresários, vai ter que vir doações do povo para tentar sustentar a campanha do Bolsonaro. Então, como nós indagamos ontem, o mercado vai abandonar Bolsonaro. E ele já abandonou. Se havia qualquer dúvida, agora abandonou. E a Fiesp
com o José Alencar vai ficar muito próxima também ao Lula. Que sorte que o Lula deu agora, e também o Bolsonaro, um aloprado, né, pessoal? Destruindo as instituições, o capitalismo não funciona. Então perceba mais uma vez, não há possibilidade de golpe, porque o mercado, nem os banqueiros estão apoiando o Bolsonaro. E sem o apoio da elite econômica, de banqueiros e de empresários, não tem como dar golpe. Bolsonaro está esvaziado, esse discurso que se a imprensa continuar falando de golpe depois dessa manifestação contra o Bolsonaro, desse manifesto escrito, assinado contra o Bolsonaro, aí os jornalistas, você vai saber quem é bom jornalista e quem não é. Porque depois dessa, não há qualquer tipo de apoio das camadas dominantes ao discurso de Bolsonaro, como nós estamos vendo agora um repúdio total a Bolsonaro, e eles estão cada vez mais se entregando ao Lula, pessoal. Acabou, né?